Olá, seja bem-vindo ao curso SolidWorks 2014 Posicionamento Avançado de Componentes. O meu nome é Matheus e eu vou ministrar esse curso para você. Nessa primeira aula do nosso curso, eu vou reforçar alguns conceitos básicos sobre o trabalho de montagens no SolidWorks. Mas apesar de parecerem conceitos simples os que eu vou mostrar, eles são de extrema importância para que você absorva melhor o conteúdo do nosso curso. Então, nessa primeira aula do curso, eu vou falar sobre como inserir componentes em uma montagem, como inserir um arquivo em branco e qual a diferença entre um arquivo com componente existente e um arquivo em branco, e vou demonstrar as formas de movimentação de peças dentro de uma montagem, mostrando a movimentação direta, que fazemos direto pela área gráfica, ou então utilizando as ferramentas Mover Componente e Girar Componente. Seja bem-vindo ao curso e aproveite bastante a aula. Para demonstrar como inserir os componentes em uma montagem, eu vou criar um novo arquivo de montagem do SolidWorks. Eu estou, por enquanto, somente com o arquivo de peça aqui aberto, o arquivo do pistão. Para criar o arquivo de montagem, eu vou vir aqui na barra de menus, vou clicar na ferramenta Novo, vou selecionar a opção Montagem e vou clicar em OK para criar uma nova montagem. A partir do momento que você cria a nova montagem, por padrão no SolidWorks, vem ativada a ferramenta Iniciar Montagem. E é através dela que nós vamos inserir os componentes. Se você tiver algum componente salvo e aberto no SolidWorks no momento, ele vai vir listado nesse quadro branco aqui, tá? Como eu tinha a peça pistão, ela vem listada aqui. Você pode inserir essa peça aqui direto para montagem, ou então procurar outras peças que não estejam aqui no seu computador, utilizando esse botãozinho Procurar aqui. Eu vou inserir primeiro essa peça pistão. Eu vou clicar nela, vou clicar na área gráfica, e o pistão vai ser inserido aqui dentro da montagem. A ferramenta desativa, desabilita, eu vou ter que habilitá-la novamente. Então, vou vir na barra de ferramentas, vou clicar na ferramenta Inserir Componentes. E veja que as ferramentas, as opções que vão aparecer aqui no nosso gerenciador, são as mesmas opções que nós tínhamos quando criamos o arquivo de montagem. Então, é a mesma ferramenta, tá? Eu vou procurar algumas peças dentro do computador, vou clicar no botão Procurar. Vai abrir as janelas do Windows Explorer e aqui eu tenho algumas peças do SolidWorks. Vou selecionar duas, pressionando a tecla Ctrl para selecionar mais de um arquivo. Vou clicar em Abrir. A primeira peça que eu selecionei já vem aqui no cursor do mouse. Para inserir, eu tenho que clicar na área gráfica, então vou clicar. Muda para a segunda peça que eu selecionei, vou clicar para inserir também. E se eu tivesse mais peças, eu iria clicando consecutivamente até inserir todos os componentes selecionados. Outra coisa que você pode fazer também é arrastar os componentes direto para dentro da área gráfica, de dentro do seu computador para a área gráfica. Eu vou demonstrar. Eu vou abrir aqui a janela do Windows Explorer, eu tenho uma janelinha aqui do meu computador. Eu vou pegar essa pecinha aqui, esse pino aqui. Vou pegar, vou arrastar, vou simplesmente clicar, segurar e arrastar. E eu tenho um novo componente inserido dentro da montagem. Legal, né? Outra forma que você tem para inserir peças em uma montagem é criar uma peça em branco. É só você vir na barra de ferramentas, clicar na setinha preta, logo abaixo da ferramenta Inserir Componentes, e você vai ter a opção aqui, Nova Peça. Quando você clicar em Nova Peça, vai aparecer uma nova peça aqui na árvore de projetos. Olha só, vou clicar, apareceu aqui uma peça nova. Só que eu ainda tenho que clicar na área gráfica para inserir essa peça. Eu vou clicar e a peça vai ser inserida. Como é uma peça nova, é um arquivo em branco, você não visualiza ele aqui na área gráfica, você ainda não tem nada criado. Então, para que serve esse inserir nova peça, né? Criar nova peça? É para quando você ainda não tem uma ideia formada de como vai ser a peça e quer criar a peça no contexto da montagem. Então, você insere um arquivo em branco e utiliza o modo de edição de peça para modelar essa peça dentro da montagem. A forma mais simples que nós temos de movimentar os componentes de uma montagem é clicando e arrastando esse componente para a posição que a gente quer. Só que tome cuidado para você não confundir a movimentação de um componente com a movimentação da vista, que é isso daqui. Eu estou rotacionando a vista ao redor dos componentes da minha montagem. A mesma coisa eu faço com o pan e com o zoom, tá? Isso daqui é movimentação da vista. Já eu pegar a peça, clicar e arrastar é a movimentação de um componente dentro da montagem.
Eu posso comprovar isso daqui da seguinte forma. Eu vou vir aqui em ocultar, exibir componentes e vou colocar para exibir as origens. Vou clicar. Eu tenho aqui a origem de cada um dos componentes e tenho também a origem da montagem, que é essa daqui. Eu posso confirmar que aquela é a origem da montagem clicando aqui na árvore de projetos, ó, e ela fica em destaque ali na área gráfica. Bom, quando eu arrasto, ó, eu estou movimentando o componente em relação à origem da minha montagem. Já quando rotaciono, eu dou um zoom, ou então utilizo o pan, eu estou movimentando a vista ao redor das minhas peças, tá? Então é bem diferente esses dois conceitos aí. Aqui eu estou movimentando o componente. Uma forma mais controlada e precisa para você mover os componentes de uma montagem é utilizando as ferramentas. E vindo aqui na barra de ferramentas, nós temos duas opções. Aqui, ó, logo abaixo do mover componente, eu vou clicar na setinha e eu tenho mover componente ou girar componente. Eu vou clicar na primeira opção. Vamos ter aqui as configurações aqui no nosso gerenciador. Eu tenho aqui as opções para mover o componente. Eu tenho o arraste livre, que é o mesmo que a gente utiliza direto na área gráfica, clicando e arrastando, um arraste livre, direto aí do componente. E temos outras opções, ao longo de XYZ da montagem, ao longo da entidade, pelo XYZ delta ou para uma posição em XYZ. As duas mais utilizadas são essas duas últimas aqui, tá? Pelo XYZ delta ou para a posição de XYZ. Pelo XYZ delta, você vai mover a peça em relação à posição que ela está no momento. Eu cliquei aqui na opção, eu tenho X, Y e Z tudo zerado. Vamos supor que você queira mover a peça 50 mm em X. Você pode se referenciar aqui pelo eixo de coordenadas, aqui, ó, pela tríade de coordenadas, tá? Aqui embaixo. Eu vou colocar aqui que eu quero movimentar a peça 50 mm em X. Então, eu coloco 50, clico em aplicar e a minha peça vai ser movida 50 mm em X. Eu quero 20 mm em Y, então eu vou clicar, aplicar, e ela vai ser movida 20 mm em Y. Outra opção que nós temos aqui é para a posição em XYZ. Isso daqui vai te mostrar a posição atual da peça em relação à origem do arquivo de montagem. Então, se a origem do arquivo de montagem está aqui, a peça está nessas coordenadas aqui em relação a ele. Vamos supor que você queira a peça exatamente na origem da montagem. Então, eu vou colocar aqui 0, vou colocar aqui em Y 0 e vou colocar em Z também 0. Vou clicar em aplicar e a peça foi movida ali para a origem. Para você girar a peça, é a mesma coisa, tá? Você tem aqui a opção mover componente, girar componente. Você não precisa trocar aqui pela barra de ferramentas. Aqui na própria janela da ferramenta, você tem a opção mover e a opção girar. É só você expandir a aba e a opção que vai estar ativa é da aba que está expandida. Se eu expandir aqui a mover, a girar fica oculta, tá vendo? Então, nós podemos intercalar aqui. Eu vou colocar aqui girar em delta, vou colocar que eu quero girar a peça 90 graus em Z, vou aplicar e a peça vai rotacionar 90 graus. Então é bem simples, é só clicar em OK e você aplica aí, você tem uma movimentação mais precisa dos componentes dessa montagem. Nessa aula, você aprendeu as diferentes formas que podemos utilizar para inserir componentes em uma montagem, viu como inserir um arquivo em branco dentro da montagem e aprendeu as formas de movimentação desses componentes dentro do ambiente tridimensional da montagem. Até a próxima aula!